combater a imagem de um presidente populista. O que é um populista? Um populista é exatamente aquele que ele está acobertado pelas massas populares, que são ignorantes politicamente, que não tem a capacidade crítica reflexiva de analisar os fatos friamente, como aqui estão sendo postos, e que todos os seus assessores, todos os seus amigos próximos, todos os seus ministros próximos, toda a direção nacional do partido caiu acusada de corrupção, e ele continua afirmando para a nação que não viu e não sabia de nada, e o povo está engolindo essa. Quer dizer, precisa ser muito inocente politicamente, né? Ou então está obstinadamente querendo ver o circo pegar fogo. Eu acho que essa não é a opção do povo. O povo não está querendo um retrocesso político nesse país. O povo, até porque num retrocesso político nesse país, o que acontece é que o povo é que leva na cabeça como prego. É o povo que sofre mais, porque se os militares voltarem, devido a essa baderna, a essa balbúrdia, a essa desordem que está se estabelecendo dia após dia, com todas essas sucessivas denúncias de escândalos e com toda essa confirmação e essas prisões e etc. Agora nós temos também o escândalo do sanguessuga, né? 283 deputados federais envolvidos, 53 como é que se diz, foram comprovadamente eles foram, esses 53 então foram responsabilizados. Mas isso é um acordo de liderança nos bastidores, para não pegar 2/3 do Congresso Nacional, né? Então todo mundo parece que no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, tem rabo preso. E todos estão com as mãos e os pés atados e com a boca amordaçada, não podendo falar muito do presidente, nem reclamar muito dele, nem exigir o impeachment dele, porque todos eles têm compromisso também por debaixo dos panos com os ministros e com que estão aí caindo como podre, como fruta podre de tanta corrupção que existe, né, nesse governo. E aí a imprensa tem noticiado tudo isso, mas o povo perplexo parece que não está entendendo nada disso, porque está como que com escama nos olhos devido à Copa do Mundo. O povo está completamente obscurecido, né, sem condições de fazer uma análise crítica, reflexiva sobre a realidade social circundante. Então, dessa forma, o Ministério Público Federal apontou a existência de uma organização criminosa que tinha como objetivo garantir a continuidade do projeto de poder do PT. E sabe quem era o chefe dessa quadrilha? O próprio José Dirceu. O ex-ministro José Dirceu foi apontado pelo Procurador-Geral da República como o chefe da quadrilha, do mensalão. E talvez Dirceu tenha razão em ficar indignado com a declaração do procurador, da denúncia do Ministério Público Federal. Sabe por quê? Talvez ele seja um mero cumpridor de ordens. Um indício disso é que nos últimos 2 meses, o ex-ministro, que não tem cargo nem mandato, esteve 3 vezes na Granja do Torto, a convite, sabe de quem? Do presidente Lula. Eles conversaram muito sobre a crise, José Dirceu deu várias sugestões ao presidente e recebeu algumas tarefas do presidente Lula. A primeira tarefa dela, todas de caráter político e reservadas, né? Mesmo ele estando cassado como deputado federal, mesmo ele estando derrubado como ministro-chefe da Casa Civil, ainda assim ele recebe tarefas do chefe do Executivo Nacional. Uma delas, que acabou sendo descoberta, foi a manobra de tumultuar a escolha do candidato do PMDB, Garotinho. Dirceu voou num jatinho particular para Juiz de Fora, para conversar com... Pago esse jatinho particular, não sabe-se lá por quem, e sabe-se lá com que dinheiro, para conversar, sabe com quem? Com o ex-presidente Itamar Franco, e convencê-lo a enfrentar o ex-governador Antônio Garotinho nas prévias do partido, torpedeando a candidatura de Garotinho e fazendo ela afundar antes de sair para a disputa. Então, veja só, como se ainda fosse um articulador oficial do governo, como se fosse o ministro-chefe da Casa Civil, só que sem pasta, sabe como é que é? Por debaixo dos panos. Então Dirceu acha que as alianças para um eventual segundo mandato de Lula devem ser conduzidas desde já. O presidente, diz ele, não tem equipe para compor um novo governo. Muito bem, Criatividade FM, João Batista, sociólogo, professor, cientista político, trazendo aí as claras, né, tudo que acontece hoje no meio da nossa política a nível nacional, né? O ouvinte aí deve estar assim doidinho, né? Para também fazer o feedback aqui, poder também fazer perguntas, né?
poder também responder. Infelizmente a gente está sem o telefone e também a gente já está com o tempo estourado aqui. Então eu quero agradecer aqui a presença de João Batista, tá bom? Deixar ele aqui para as palavras finais. A gente já está aqui com o tempo aqui estourado e já de antemão agradecendo aí a sua participação. E é claro que outras vezes aqui a gente vai convidá-lo para estar aqui conosco outra vez, tá bom, João? Ok. Agora, só para concluir o meu raciocínio, né? Segundo essa linha de raciocínio, segundo o conselheiro político, segundo essa linha de raciocínio minha, né? Que a revista Veja coloca muito bem, nós temos aqui mais algumas peripécias do tal ministro José Disseu, né? Disseu, ele foi ter com Guido Mantega, né? Que virou ministro da Fazenda, né? Além de conselheiro político informal, o chefe da quadrilha, segundo o Ministério Público Federal, o José Disseu, ele tem cumprido missões diplomáticas cercadas de sigilo. Já como deputado cassado, ele se encontrou com a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice. Disseu mantém boas relações com representantes do governo Bush, desde a época da campanha presidencial. E na semana passada ele estava na Venezuela para uma reunião igualmente sigilosa com o presidente Hugo Chávez. O chefe da quadrilha também tem conversado, segundo o Ministério Público Federal, também tem conversado com empresários, como o mexicano Carlos Slim, dono da Telmex, empresa que controla a Embratel e a Claro. Obstinado, não se preocupa apenas com o governo Lula. Como se sabe, ele lutou até o último instante contra a própria cassação, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e perdeu, mas até agora não desistiu de retornar ao Congresso. Ou seja, o Disseu é o homem realmente dos bastidores, é aquele homem obscuro, né? Você sabia que ele foi também convidado, né, para participar de um debate no escritório de um banco suíço, o Credit Suisse, né? Em qualquer país sério, José Disseu teria problemas até mesmo de abrir uma conta bancária. Afinal, a quadrilha que ele chefiava roubou recursos públicos, fez caixa 2, falsificou documentos e praticou evasão de divisas nesse país. No Credit Suisse brasileiro, no entanto, o quadrilheiro Mor terá o seu tratamento VIP. Para o banco, não há nenhum problema em associar sua imagem a de um político acusado de chefiar uma organização criminosa. É sintomático. A direção da instituição informa candidamente que o mercado tem todo interesse em ouvir José Disseu. É arrepiante imaginar quais podem ser esses interesses. Então, de repente, o cara foi convidado para a Suíça para fazer uma palestra neste banco, né, para investidores internacionais. E, claro, esse banco, em sua sede na Suíça, também é acusado, né, o banco, de receber dinheiro sujo, remetido por gente da pior espécie, como entre os seus clientes já estiveram os ditadores Jean-Claude Baby-Doc do Valier, do Haiti, Ferdinand Marques da Filipinas, Seni Abacha da Nigéria, país que é considerado um dos mais corruptos do mundo. No meio dessa gente dessa naipe, José Disseu só poderia mesmo ser tratado como convidado de honra. Quem sabe não lhe dão até um cheque especial, não é verdade?